De volta ao Política Cruzada, estamos falando neste domingo sobre invasões urbanas e invasões rurais, as reintegrações de posse e os problemas disso tudo que acontece tanto para o produtor rural quanto para as famílias que dizem precisar de terra e um lugar para sustentar a família e para morar. Bom, aqui comigo o presidente do Sindicato Rural de Uberlândia, Tiago Fonseca, e também a superintendente de conflitos, mediações urbanas e rurais, Dalva Estela do Nascimento. Tiago, no final de semana passada, lá na Fazenda Santa Terezinha, eu dizia isso no bloco anterior, aproximadamente 100 famílias invadiram, ocuparam a área lá. Logo quando soube dessa notícia, o proprietário resolveu cercar a fazenda, colocou segurança. A informação que nós recebemos, inclusive, é de que tem segurança armada para impedir que outras famílias entrassem no lugar. Isso já foi uma espécie de defensiva do produtor rural, uma espécie de, olha, um aviso, a partir de agora a situação vai mudar. Se entrar aqui não entra mais, ou pelo menos isso. É isso mesmo, Danilo, está muito bem clara essa estratégia, entendeu? Nós estamos vendo esse número crescente e a gente diz que cada ação existe uma reação. Então, quer dizer, nós estamos vendo que as coisas estão acontecendo, não estão sendo tomados nada de providências, entendeu? Não tem novos assentamentos, não tem nada, e aliás, hoje nós não queremos isso, mas veja bem, o que aconteceu nessa propriedade? Essa propriedade já existia uma gurita, com um número efetivo de pessoas baixíssimos. E essa propriedade, quando ventilou-se a possibilidade, vazou essa possibilidade, que haveria essa invasão, eles estavam esperando, e aí o produtor deu tempo realmente de fazer isso. E ele conseguiu que o pessoal segurar o pessoal antes deles assumirem a sede da fazenda que eles estavam entrando. Então, quer dizer, ela já é uma fazenda que existia um gurito, claro, com um número efetivo pequenininho já, que ela já exigia uma portaria já, porque até mesmo ela dá entrada a uma outra propriedade que trabalha com genética, de sementes e tudo, e aí ele conseguiu realmente fazer isso. Isso é o primeiro caso realmente que acontece aqui, mas é um caso que está sendo de experiência e eu acredito pela essa morosidade nas coisas, entendeu? Cada vez mais fazendas sendo invadidas, fazendas que não são passivas, fazenda que ocupa a sua função social e econômica, ela faz o seu papel, a sua função social e econômica, sendo cada vez mais sendo atingida pelos movimentos. Então essa é uma postura que está acontecendo hoje, foi a primeira propriedade que vai ser disso, e eu acho que isso realmente às vezes vai servir realmente de exemplo para os outros produtores. Então eu venho muito dizendo isso aí, eu acho que a paciência dos produtores de Uberlândia é uma paciência de Jó, isso jamais em nenhum o volume que a gente tem no estado, a gente não vê ninguém mais com esse tanto de invasão suportando isso, e cada vez mais a gente conversando, conflito, acreditando na justiça, quanto é que 99,99% de todos os pedidos de reintegração de posse são concedidas a favor do produtor rural, quer dizer, mas só que acontece isso, sai de uma propriedade hoje, invade mais uma amanhã, sai, então é um ciclo que vai, e o produtor, que ele teve essa vivência de imediatamente ele conter o movimento para garantir a continuidade das suas atividades, em vez de ter tomado o curral, a sede, tudo, para ele continuar as atividades. Então é uma experiência nova, que nós vamos medir isso aí, o que realmente está acontecendo hoje, quer dizer, então, quer dizer, na verdade não são esse tanto de família, que eu tive lá hoje, e a gente presenciou isso lá, que não tem mais que 35, 40 pessoas lá dentro hoje, quer dizer, é uma situação tensa, realmente, posso dizer para você que é uma situação realmente tensa, é uma situação onde tem empresa de segurança de um lado e as pessoas do outro lado, mas a gente espera com isso o mais rápido possível, uma fazenda que tem um interdito proibitório, quer dizer, ela já existe um liminar, tem um interdito proibitório e tudo, que essa liminar chegue o mais rápido possível e que realmente a polícia cumpra essa reintegração no tempo mais rápido possível. O interdito proibitório é aquele que impede que aconteça uma nova invasão. Uma nova invasão, porque essa área já foi invadida. Ela já foi invadida e o produtor já fez a reintegração, tem um interdito proibitório e agora ela tornou a ser invadida. Então isso, Danilo, está tirando o sossego do produtor hoje, principalmente dos vizinhos. Você imagina quanto isso. E isso está gerando um impacto econômico para o município. Isso é muito grave, isso. Nós éramos o quinto no estado, o segundo no estado de Minas, no PIB do agronegócio, em Uberlândia. Hoje nós somos o quinto. É só você avaliar as nossas propriedades, o quanto perderam valor por causa dessa insegurança. E vale a pena lembrar que a causa disso a gente tem que analisar também por que Uberlândia é nisso.
Olha num raio de 100 quilômetros a 200, Uberlândia já existe 16 assentamentos legalizados, trabalhando e produzindo. Por que fazer isso com Uberlândia? Porque Uberlândia tem 17 e as cidades ao entorno, cidades vizinhas, tem 1, 2. Por que Uberlândia? E isso cada vez mais prejudica a sociedade. A sociedade porque é transporte, é mais educação, é mais saúde, e a maioria desses, principalmente desses assentamentos, são muitos de Uberaba, no caso, que saíram de lá por quê? Então, assim, a gente precisa tirar o foco de Uberlândia. Somos a favor da reforma agrária, mas que a distribuição, a divisão seja justa com os outros municípios. Uberlândia não pode pagar esse preço sozinho, economicamente pagando isso, porque além disso, hoje, uma área hoje urbana, que por acaso a prefeitura vem e desapropria e tudo, quem é que vai fazer saneamento, água, esgoto, tudo isso é dinheiro nosso. É dinheiro de todo trabalhador que tem que ser feito isso. Então eu acho que a gente tem que dosar, eu sou a favor de a gente dosar os limites. Porque Uberlândia, olha, Uberlândia tem 16, vamos fazer 16 assentamentos no estado inteiro, depois a gente volta aqui e faz os 17. Nós já demos a contribuição nossa de Uberlândia, mas nós não podemos aqui ter 18, 19, 20, 21, 30 aqui e ver as outras regiões desenvolvendo, crescendo, o agronegócio bombando. Você pega no noroeste aí, noroeste passou a gente tudo, quer dizer, o que tem realmente nessa cidade? Tem a paz, tem a tranquilidade do produtor rural de plantar e empresas de fora virem atrair investimentos aqui em Uberlândia. Que hoje, com essa questão de conflitos e tudo, hoje as próprias empresas correm de Uberlândia. Preferem ir para uma Uberaba vizinha ou para um Araguari, ao invés de fazer um investimento aqui em Uberlândia, sabendo que Uberlândia hoje é uma sede, hoje tem vários conflitos agrários, várias propriedades, como você me disse hoje, tem 69 ocupações dentro da cidade. São dados da Polícia Militar. Ô Dalva, você também esteve lá nessa fazenda durante essa semana, acompanhou lá a situação, viu a questão da segurança. E aí, como é que a Secretaria de Direitos Humanos vê essa situação que, pelo menos aqui pra gente, pra Uberlândia, é nova? O Thiago mesmo confirmou. Foi a primeira vez que o produtor toma essa iniciativa de tentar evitar que novas famílias entrem lá para aquele lugar. Como é que a Secretaria recebeu, viu isso e fez o quê? Nós recebemos com preocupação, né, essa informação lá, por isso que a gente também tomou o cuidado de vir conhecer, né? E aí nós conversamos, nós tivemos uma conversa com o proprietário lá, com o representante do proprietário, dessa preocupação que a gente estava, assim, né, dessas informações de que existia muita segurança armada lá dentro e que relatos de que houve tiros para cima e outros relatos. E aí a gente foi justamente conversar com o representante da possibilidade de diminuir ou de não existir isso lá, da gente estabelecer ali uma conversa, um pacto, né? Que diminuísse essa tensão, porque acreditamos que assim como, repetindo as próprias palavras do representante proprietário lá, não interessa para eles manter aquilo lá, porque é um custo alto, né? E para o lado das pessoas da ocupação, também isso acaba criando uma tensão ali, saber que existe do lado de lá pessoas portando arma de fogo. Então, assim, a gente viu com essa preocupação e a nossa presença hoje lá, né, o Thiago também estava, foi na perspectiva de eliminar esse elemento que tensiona muito, né, que cria muita tensão. Então, o proprietário também tinha o desejo de fazer isso e a gente começou a tentar construir uma saída, né, que fosse um pouco com um apoio maior da Polícia Militar, e a gente vai tentar construir essas possibilidades. Óbvio que a polícia não pode colocar uma vigília lá permanente, mas na medida que você assenta as duas partes, né, e pactua, e estabelece algumas regras, algumas coisas, já diminui essa tensão e já não tem necessidade desse tipo de atitude, né? Foi uma atitude que eu acho desesperada do proprietário, né, que tomou na hora, e que criou essa tensão e essa projeção, né, e esse receio, esse conflito ficou muito tenso. E a gente percebeu que hoje ainda estava, né, e eu acredito que talvez tenha diminuído, mas a presença de cachorros violentos, presença de pessoas, essas coisas todas, elas criam essa tensão. Então a nossa presença lá foi no sentido de conversar nisso. Tivemos uma boa, excelente recepção do proprietário, a todo momento se dispondo a conversar e a ver, ele vai pensar muito nas coisas que a gente conversou lá, o pessoal a representação do movimento também
na conversa que a gente falou também da necessidade de alguns limites, eles também ficaram de pensar. É um pouco o que a gente faz, né, na mediação. Porque a gente não vem com um desenho, a gente não tem uma coisa desenhada, guardada na mesa, que eu vou para um conflito e levo, bolo, né? Quem dera fosse isso, porque é envolvendo pessoas, cada uma tem as suas necessidades, né, as suas coisas, mas é um pouco nessa perspectiva, ouvir os lados e ver o que pode extensionar. E eu saí satisfeita de lá, né, disse isso em outros lugares também, porque desde o início houve uma recepção, uma conversa, uma atitude do próprio Tiago ajudou lá no processo de mediação, e as coisas que a gente levou de para casa, de tentar do que a gente quer cumprir rigorosamente, para que o período que as pessoas estiverem lá, para que seja curto também, para que resolva o conflito, né? Deus me livre de ficar querendo guardar coisa para, né? A gente tem muita coisa já pendente, igual eu falei com você, que é coisas longas, coisas antigas, difíceis de solucionar. Esse é um conflito agora, recente, que a gente acha que a gente pode dar um encaminhamento rápido, evitando que danos, né? Danos para as pessoas, para tudo que entre, porque não interessa para ninguém nenhum conflito violento. Eu tenho certeza que a gente vê que quando ocorre fica todo mundo muito fragilizado, a democracia fica fragilizada, né? As relações interpessoais ficam fragilizadas na cidade, e não é interessante. Ô, Tiago, até quando o diálogo é solução? Não, a gente tenta também, o produtor também está tentando, a gente realmente está tentando o diálogo, mas assim, qual é o motivo de não deixar entrar mais pessoas? Porque a gente sabe de um processo de reintegração de posse que a partir do momento em que o oficial de justiça comunica à parte os movimentos que vai haver uma reintegração de posse, a Polícia Militar começa a fazer todo um planejamento. Então ali ela diz, preciso de tantos caminhões, preciso de tantas pessoas, preciso de lona, precisa disso, o que você pode ajudar, o que você não pode. E isso onera muito o produtor, isso custa muito ao produtor. E a gente tem nas experiências nossas, tem 18 anos que eu estou lidando com isso. E a experiência nossa a gente vê que nos dias das desapropriações das propriedades, uma semana antes cresce muito o movimento. Entendeu? Então assim, é uma forma hoje que o produtor está tendo que custa muito para ele. Entendeu? Quer dizer, tem produtores e produtores, quer dizer, não quer dizer que todos darem conta. Ele tem que pagar realmente para sair. Então, quer dizer, o que ele está tentando fazer? Conter um número mínimo de pessoas lá dentro, para quando tiver realmente uma reintegração de posse decretada, que a polícia, quando for fazer o planejamento da desocupação, custe também bem menos para o Estado. Porque o quanto custaria para o Estado de homens, alimentação para o pessoal, para quê? Para cumprir realmente uma reintegração de posse. Então, quanto menos pessoas estiver no local, a gente acredita que a saída realmente vai ser um pouco mais pacífica. Então, quer dizer, hoje é uma situação tensa, é uma situação nova que está acontecendo aqui agora, é uma situação, quer dizer, que nós estamos aprendendo com essa situação através dessa atitude desse produtor rural, estamos apoiando ele nessa atitude, é o papel nosso, nós somos uma entidade de classe, nós temos realmente que apoiar e rezar que o mais rápido possível saia essa reintegração de posse, que se cumpra ela o mais rápido possível para garantir um bem-estar para todo mundo. Ô, Dalva, vou aproveitar aqui, o nosso tempo está acabando nesse bloco, mas ainda quero te fazer essa pergunta. Aproveitando o gancho do que o Tiago disse, você também. Você disse que a ideia é evitar que os conflitos perdurem, que demorem muito tempo e assim fique mais difícil de resolver um conflito, né? E como fazer isso? E aí o Tiago aqui defende o produtor rural que cercou a área para evitar que novas famílias entrem lá para aquele espaço. Você acha que pode ser uma alternativa de evitar com que o problema cresça e aí se torne um problema mais fácil de ser resolvido, o conflito ainda seja resolvido aqui no Nascedouro, uma vez que quanto mais famílias chegarem, maior estiver ali a área invadida, maior o problema e mais difícil dele ser solucionado? Qual que é a sua avaliação a respeito disso? Eu acredito que o que vai acontecer no caso ali dessas ocupações mais rurais, né? No caso dessa, é o seguinte, o que resolveria, o que minimizaria, seria o seguinte, é o que a gente se propôs a fazer, buscar o INCRA, para que o INCRA identifique aquelas famílias e identifique uma possível solução para aquelas famílias. Né? Então é isso que resolve o problema, porque eu acredito que se houver um pacto, porque o que as famílias reclamam ali? Que nos primeiros dias de saída, a pessoa saía,
então a esposa sai com o filho e não conseguiu voltar. Então, na verdade, a gente não defende que entre mais pessoas, mas que as pessoas que estão lá, que o parente saiu, que está de fora, que elas consigam ficar junto do seu marido, da sua esposa e o filho junto dos seus pais. Então é isso, não que aumente, que vá mais gente ou que cresça, né? Mas o que a gente acredita que vai dar uma solução, que vai dar um alívio, que vai distensionar, é a presença do INCRA na fazenda, né? Que é uma coisa que a gente inclusive já começou a construir hoje, para que verifique, para que já pense uma alternativa para aquelas famílias. Porque aí ou vai negociar com o proprietário, ou vai achar um terreno, né, na cidade vizinha, ou aqui perto. O Thiago até falou de algumas sugestões, alguém fazendo que possa levar essas pessoas, essas famílias que hoje estão lá. Então não acho que essa atitude de cercar, não sei o que, resolveria. Assim, a partir de um olhar do que eu observo, das experiências que eu tenho. Obviamente que não tenho uma receita para falar que seria assim ou seria assado, que o resultado seria outro. Só tenho falado o seguinte, que a gente participa dos acordos e a gente sempre tem falado com as pessoas. Acordo é acordo, é para ser cumprido, né? Então a gente não tem compromisso com o errado. O que tiver de acordo, de combinado, tem que ser cumprido. Esse controle lá de quem entra, pode voltar, é uma coisa que o proprietário não está fazendo. Essas são duas partes da moeda, né? Sai, né? A gente escuta os movimentos dizer que realmente não está cumprindo. E a gente escuta, como estava nessa negociação, nessa conciliação, e escuta também da parte dos produtores rurais que está sim obedecendo, que toda pessoa que sai ele tem uma foto, tem uma identidade e que faz isso. Então, quer dizer, e aí é muito dito pelo não disse, de acordo que vem negócio. Mas, Danilo, é realmente muito preocupante a situação realmente que encontra Uberlândia. E eu acho que nós precisamos pegar as forças vivas de Uberlândia realmente e trazer esse debate para a sociedade de Uberlândia, aonde é que nós queremos chegar com esse número, com esse tanto de ocupações que está acontecendo em Uberlândia. Tá certo. Olha, no próximo bloco a gente vai tentar discutir aqui um pouquinho de solução. O problema nós já vimos que é grande, mas eu quero saber, e a solução? De um lado, o produtor rural que quer defender a propriedade dele. De outro, famílias que, em nome da democracia, dizem precisar de um lugar para morar e para trabalhar. E aí, qual é a solução para isso? Bom, Política Cruzada faz um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para discutir esse assunto. É um minuto só.